Leandro, a gente vai falar disso daqui a pouco, porque o pessoal está pedindo para chamar o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que está falando da chuva ali na capital. Então, daqui a pouco eu volto com o Leandro e mais eleições 2022. Vamos lá. A busca identificar até para que os órgãos públicos possam trabalhar com a maior agilidade possível. Prefeito, queria que você explicasse para a gente qual foi o impacto da greve dos garis, né, nessa questão dos alagamentos, e se o município está fazendo algum tipo de investigação, porque alguns vídeos circularam na internet, né, de pessoas jogando lixo na rua. Como é que está essa investigação e qual foi o impacto da greve nesse alagamento com essa situação de chuva? Olha, é óbvio que gera algum tipo de prejuízo, né? Assim, nós estamos até conseguindo fazer bem a coleta de lixo, às vezes atrasa, mas a coleta do lixo domiciliar, isso caminhou bem. Ontem nós tivemos, apesar da chuva, 100% da coleta realizada em toda a cidade. Nós temos, além dos garis, que é a sua maioria, né, que está trabalhando, respeitando a decisão da Justiça e a própria decisão do sindicato de voltar nesse momento, né? Mas é óbvio que atrapalha. Os garis são fundamentais para nosso trabalho na limpeza da cidade. Então, quando você tem, por exemplo, a via pública mais suja, né, os detritos da cidade, isso atrapalha. Então, mas os nossos garis são pessoas que se dedicam muito, né, e estão trabalhando nesse momento. O que a gente chama atenção é que, obviamente, tem grupos aí e essas cenas estão, né, a imprensa já divulgou, né, que tem que entender que greve é normal, enfim, é democrático, lutar por melhor salário é absolutamente normal. Mas o que não é normal é você quebrar caminhão, né, compactador, arrebentar fio, né, para que não possa fazer a compactação. Não é normal você jogar lixo na rua para criar uma situação mais difícil. E tem já uma série de imagens. Né, as pessoas têm que entender que hoje, basicamente, todos os lugares da cidade você tem imagens. Né, pode demorar, às vezes, um pouquinho mais, mas nós temos um time de investigação e a polícia está trabalhando já nisso para identificar o vandalismo, a agressão à cidade. A greve, a manifestação, a reclamação, a luta por direitos, isso é absolutamente normal. Né? Se eu pudesse, eu dava 200% de aumento para os garis, que é o que eles merecem. Né? Mas a gente está negociando, estamos abertos a negociações, aceitando as propostas do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Prefeito, nós estamos ao vivo agora para todo o país pela CNN. Atualiza para a gente como é que está o cenário na capital fluminense neste momento. Sim, nós tivemos uma chuva muito forte a partir do final do dia ontem, o que foi muito ruim, porque era hora de saída das pessoas, de deslocamento, hora do rush. Essa chuva perdurou até o meio da madrugada, muito forte. Isso provocou uma série de bolsões, de alagamentos. Graças a Deus, nenhuma situação mais grave no sentido de deslizamentos ou mortes de pessoas. Então, isso é, óbvio, sempre a nossa prioridade. A partir de umas 4 da madrugada, a situação da chuva melhorou, mas nós temos ainda vários pontos da cidade, principalmente na Zona Oeste, nesse momento, né, muito alagados, nível dos rios muito altos, maré alta. Isso tudo gera uma situação muito difícil ainda em algumas áreas da cidade. O que nós pedimos às pessoas é que elas fiquem atentas, né, as áreas de encosta, de morros, está muito encharcado o solo, então a gente tem um risco grande de deslizamento, né? Apesar da tendência de chuva mais fraca hoje, a moderada, né? E tudo aponta para que a partir da noite de hoje, madrugada, nós tenhamos o clima melhorando, o tempo melhorando. É importante que as pessoas fiquem atentas. Todas as áreas de risco do Rio são mapeadas, tem treinamento da Defesa Civil, tem sirene, tem pontos de apoio. É importante que as pessoas fiquem atentas a isso, porque nesses momentos o mais importante é preservar vidas. Agora, prefeito, não tem como a gente não lembrar do que aconteceu em Petrópolis, né? Quando chove muito assim na capital. Como é que o município está trabalhando para evitar situações semelhantes àquela? Olha, a Prefeitura do Rio, ao longo especialmente da última década, eu tive 8 anos na Prefeitura, nós fizemos muito mapeamento de área de risco, muita obra de contenção, muito reassentamento de famílias que moravam em área de risco. Né? Mas é uma cidade cheia de encostas. Né? Então, por mais que se faça investimento, você tem sempre áreas de risco ainda que existem. Então, em todos os lugares de muito risco, nós temos sirenes, equipes da Defesa Civil que orientam os moradores. O importante é que os moradores acreditem nas sirenes. Né? Na hora que tocar a sirene, a Prefeitura tem pluviômetro, não é um achismo. Nós não tocamos a sirene à toa. Né? Então, a gente identifica, tem um nível de chuva que coloca em risco as pessoas. Tocou a sirene, todos conhecem os pontos de apoio que devem ir para preservar vidas. Né? Então, graças a Deus, nada mais grave aconteceu nessa noite.
os eventuais deslizamentos que aconteceram foram em áreas sem pessoas morando, mas é sempre um risco. Então, o que a gente pede é a atenção das pessoas para respeitar esses protocolos. Ok? Obrigado. Obrigada, prefeito. Prefeito Eduardo Paes falando ao vivo sobre as chuvas no Rio de Janeiro. Defesa Civil atualizando a situação o tempo todo. Só ontem, às 8 horas da noite, foram 57 sirenes, 30 comunidades afetadas, como exemplificou ali o prefeito. Eles têm essa medição quando ela atinge um nível em que a chuva começa a se tornar perigosa, principalmente para essas comunidades, essas pessoas precisam se deslocar. Então, por isso que a Defesa Civil vai fazendo esses alertas, principalmente em bairros da região oeste do Rio de Janeiro. Mas nós temos imagens também que foram enviadas de Mesquita, ali na Baixada Fluminense, que mostram a situação por lá. Então, o estado do Rio de Janeiro e várias regiões do estado sofrendo com a chuva desde a última sexta-feira. Temos essas imagens aí, o pessoal falou para mim que já estavam no jeito, conseguimos colocar. Mesquita, então, também com ruas alagadas, locais interditados, a rodovia, como vocês podem ver, e os barrancos ali ao redor, que oferecem o risco de deslizamento a esses veículos que vão passando por esses locais. Imagens enviadas aí pelo Maicon Salles, que mostram a situação em Mesquita e também os alagamentos que chegam às casas, né, que vão carregando aí os utensílios domésticos, eletrodomésticos e provocando bastante prejuízo para essas pessoas. Vários pontos de alagamento foram registrados, de deslizamento de terra, pessoas que tiveram de ser retiradas de suas casas e levadas para abrigos por conta da chuva. Tivemos também uma situação bastante intensa de chuva forte que provocou prejuízo em Angra dos Reis, que é uma cidade com pouco mais de 200 mil habitantes ali no Rio de Janeiro, bastante conhecida e turística, mas que também tem sofrido com a chuva desde a noite de sexta-feira, com vários pontos de alagamento, locais que ficaram interditados e esse rio tomando conta das ruas. Cidade de Paraty também, que é outra cidade turística do Rio de Janeiro, muita gente que acaba saindo também do estado de São Paulo e indo para Paraty, né, fazer a visita ali nessa cidade do Rio de Janeiro. Paraty também registrou volume de chuva bastante alto e alagamentos em 2 rios da cidade que acabaram tomando conta aí das ruas e provocando prejuízos tanto para comércio quanto para moradores. E claro que sempre relembramos aí de Petrópolis, né? Ela foi questionada também, a cidade foi questionada ali ao prefeito do Rio de Janeiro. Olha, tivemos a situação gravíssima com, né, dezenas de mortos em Petrópolis, vocês não temem que isso possa acontecer aqui no Rio de Janeiro? E aí o prefeito Eduardo Paes exemplificando justamente essa medição que eles vão fazendo da chuva para alertar e acionar as sirenes quando necessário.